Olá, sexto ano, bom dia. Vamos falar hoje sobre posições relativas de duas retas, tá? Estando essas retas aí, elas são distintas e estando elas em um mesmo plano, tá? Quer dizer que elas estão aí em um mesmo espaço, tá? O primeiro exemplo que eu tenho aqui são de retas paralelas. Quando que eu sei que as retas são chamadas de paralelas? Elas vão estar assim, ó, sempre a mesma distância uma da outra e elas não terão ponto em comum. Tá? Elas seguem aí numa mesma distância. Eu posso fazer aí um prolongamento tanto para a direita quanto para a esquerda dessas retas, mas elas nunca vão se tocar, nunca vão se encontrar. Tá legal? E aí eu tenho um par de retas e elas são paralelas, tá? O segundo aqui, ó, eu tenho retas concorrentes, mas elas são perpendiculares. Vamos entender o porquê. Duas retas são assim chamadas de retas concorrentes quando elas têm um ponto em comum. Então, observem que eu tenho uma aqui na horizontal e tenho uma outra no sentido contrário, né, na vertical. E elas se encontram, ó, elas se tocam em um único ponto, aqui no meio. Então, toda vez que as retas se encontram em um único ponto, elas são chamadas de retas concorrentes. Mas se quando elas se encontrarem aqui, nesse único ponto, e formar ângulos retos, né? Ângulos retos aqui, ó, que medem 90 graus. Eu tenho um ângulo reto aqui, eu tenho um outro ângulo reto aqui à esquerda e eu tenho outros dois aqui, ó, voltado para baixo. Então, toda vez que essas retas se encontrarem em um único ponto e formar aí quatro ângulos retos, eu tenho retas concorrentes perpendiculares. Tá legal? E o outro aqui, o outro exemplo, né? Outro tipo aí de reta é quando elas também são concorrentes, mas elas não serão perpendiculares, tá? Porque elas vão se encontrar aqui em um único ponto, mas elas não formam aqueles quatro ângulos de 90 graus. Elas formam ângulos, ó, maiores do que 90 e menores também. Então, essas retas são chamadas de concorrentes porque tem ponto comum, mas elas são oblíquas. Tá? Então vamos recapitular aí. Se duas retas seguem no mesmo sentido, não tendo ponto comum, elas são chamadas de retas paralelas. Quando elas se encontram, se tocam aí em um único ponto e elas estão completamente em sentidos contrários, né? E aí formam quatro ângulos aí retos, ângulos de 90 graus, elas são chamadas de concorrentes perpendiculares. E quando elas se encontram também em um único ponto, mas não formam ângulos de 90 graus, elas são chamadas de retas concorrentes oblíquas. Tá legal? E aí vocês têm que prestar atenção nesse caso que eu representei aqui, ó. Tá vendo que essas retas, elas não têm, né? A forma como eu desenhei aqui, ó, elas não têm ponto comum. Mas a reta, ela é tanto infinita aqui para a direita quanto para a esquerda. Então, eu posso fazer o prolongamento dela. E quando eu prolongar, consegue observar que a distância que eu tenho aqui, ó, não é a mesma que eu tenho aqui? Aqui ela tá mais abertinha. Então, quando eu fizer o prolongamento dessa reta, olha o que vai acontecer. Elas vão se encontrar aqui na frente. Então, essa representação aqui será de retas concorrentes, certo? Mas não vai ser concorrentes perpendiculares, porque não forma ângulos de 90 graus. Vai ser de concorrentes oblíquas. Tá legal? Observando aí a imagem na página 110 da apostila, a gente pode identificar algumas coisas com relação aí ao que acabamos de falar, sobre a posição aí relativa das retas. Olha, esse desenho aqui, ele representa algumas ruas, né? Então, eu tenho a rua Samambaia, eu tenho a rua 9, a rua 8 e a avenida aqui 20. Então, eu vou comparar essas ruas, se elas são ruas paralelas ou se elas são ruas concorrentes. Tá? Então, a primeira comparação que eu vou fazer é entre a rua 9 e a rua 8. Observem que a rua 9 está aqui, ó, na horizontal, né? E mais para baixo aqui eu tenho a rua 8, que também está na horizontal. Elas estão à mesma distância, olha, seguem na mesma direção e não tem ponto comum. Então, eu posso dizer que a rua 9 e a rua 8 são ruas paralelas. Tá? Agora imaginando outra coisa aqui, ó, com relação às retas, tá? Comparando com as ruas. Imagine que essas ruas, ó, elas sejam as nossas retas, tá? Comparando a rua Samambaia com a rua 9. Tá vendo que a rua 9, ela segue aqui na horizontal. Mas a rua Samambaia, ela tá aqui na diagonal. Então, quando ocorre o prolongamento aqui da rua, ó, elas vão se encontrar nesse ponto. E aí elas se encontram
e formam 4 ângulos, ó. Um ângulo aqui, uma abertura aqui, outro ângulo, outra aqui e outra aqui. Aí eu posso dizer que se elas têm um ponto comum, elas são retas concorrentes, certo? Mas como não formaram ângulos de 90 graus, então elas são concorrentes oblíquas, tá? Diferentemente do que acontece aqui, ó. Vamos comparar a Avenida 20, que é essa que tá aqui na vertical, com a Rua 8. Olha, a Rua 8 tá na horizontal e a Avenida 20 está no sentido contrário, tá na vertical. E aí elas formam, ó, entre elas, tem ponto comum, né? Aqui é o ponto comum das duas ruas, ó. E aí elas formam entre elas 4 ângulos de 90 graus. Então, eu posso dizer que a Rua 8 e a Avenida 20 são ruas aí concorrentes e concorrentes perpendiculares, tá? Todos os exercícios que estão aí, da página 110 a 112, fala sobre isso, tá? As posições aí relativas das retas. Aí lá na página 112, no número 46, nós temos essa... 46 não, desculpa, no número 40. Nós temos essa representação aqui, que é um polígono, certo? E aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 lados. E aí cada vértice desse polígono, ó, foi nomeado com uma letra, certo? Aí lá na apostila, ele te pergunta com relação aos segmentos, aos lados desse polígono. Porque aí eu posso pensar também que eles são paralelos, que eles são perpendiculares, que eles são oblíquos. Quer ver? Vamos ver aqui pelo desenho, ó. Se eu estiver falando desse segmento que vai de A até E, desse lado. Então, eu vou chamar esse lado, né, pelo que tá aqui, ele é o lado AE. E aí eu vou comparar com esse outro lado que está aqui embaixo, ó, que vai de B até C. Então, eu vou comparar com o lado BC. E aí você vai me dizer se ele é paralelo, se ele é perpendicular, né? Se ele é concorrente oblíquo, que tipo de retas aí nós temos. E aí, quando eu analisar de A até E e de B até C, eu vejo que esse lado é paralelo a esse outro aqui. Então, eu vou dizer que esses segmentos AE e BC, eles são paralelos, tá? É o que você vai escrever lá na sua apostila. Agora, por exemplo, se a gente estiver comparando esse aqui, ó, o BC, que é esse aqui, com esse lado aqui, ó, que é o CD, tá? Se eu estiver comparando esses dois lados, ó, vou marcar eles aqui, ó. Eu tô comparando esse lado BC que tá aqui com esse lado CD que tá aqui. Tá vendo que eles têm um ponto em comum, que é o vértice C, certo? E aí, quando tem um ponto comum, essas retas, esses lados, eles vão ser concorrentes. Mas pode ser oblíquo, né? Ou pode ser perpendicular. Só que se você olhar, você tem uma notação aqui de um ângulo reto, né? Um ângulo de 90 graus. Então, esse segmento BC e o CD, eles são aí segmentos perpendiculares, né? Concorrentes perpendiculares. Tá legal? E assim vocês vão fazendo os outros, tá? Então, façam com atenção. Qualquer dúvida, é só me mandar mensagem para que eu possa estar ajudando a vocês, tá? Tirando as dúvidas. Um abraço.